Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é Miguel Miranda, geofísico e professor catedrático jubilado da Universidade de Lisboa. Ele licenciou-se em Física em 1981, doutorou-se em Geofísica em 1990 e dedicou a carreira a áreas como a Geofísica Marinha, a Geodinâmica e o Estudo de Tsunamis, com trabalho publicado em revistas de referência. Ao longo dos anos acumulou também uma vasta experiência na direção de instituições científicas. Presidiu ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, entre 2012 e 2023 e é atualmente diretor executivo do Air Center, uma rede internacional de investigação sediada nos Açores e dedicada à cooperação científica em torno do Atlântico. Bem-vindo, Miguel. Obrigado. Olá. Muito bem. Começamos pelo princípio, então. Como é que o Big Bang? Como é que começa um geofísico? Porquê primeiro a física e depois a geofísica? De onde é que te vem essa tua paixão, vou chamar-lhe assim, pela área? Carlos, eu devo dizer que falta-me uma parte dessa história. Porque eu, na verdade, quando entrei para a universidade, fui para a engenharia. E a minha ideia perdeu-se um engenheiro e ganhou-se um geofísico. Exatamente. Era engenharia e, mais exatamente, engenharia nuclear. Estás a falar dos anos... Carlos, estás a falar há muito tempo. Estás a falar dos anos 70 do século passado. Preciso partir os núcleos atómicos. Exatamente. Mas não sou o único, aparentemente, aqui na sala. Na altura estava muito na moda partir núcleos atómicos. Exatamente. Eu fiz os preparatórios na Faculdade de Ciências, mas quando cheguei ao segundo ano vi que a minha vocação era na verdade, matemática ou física. E acabei por fazer a física e fazer o bacharelato em física. E depois tive uma vida complexa do ponto de vista das pessoas que estavam ligadas ao movimento associativo. Uma vez que... Estiveste envolvido, não é? Por razões diversas, tive alguns períodos fora da faculdade e depois, quando voltei, resolvi fazer geofísica e dedicar-me à geofísica. Há uma escola de geofísica em Lisboa? Era uma escola boa, que, digamos, era dirigida pelo Pinto Peixoto, portanto, que era um professor de termodinâmica muito atraente. Eu conheci-o, era um... Como é que eu ia dizer? Era um indivíduo original, para dizer o mínimo. Exatamente, mas era uma pessoa que é difícil de descrever hoje em dia, mas é assim, eram as aulas mais interessantes que se podem ter. Sim. Eu tive aulas dele, quando ele ia a Coimbra fazer seminários, ainda assistia a coisas dele, e ele, de facto, aquilo era extraordinário. Digamos, as analogias, sei lá, a entropia, ele dizia, veio lá a mulher da limpeza e desentropiou-me o gabinete todo. Bem, mas a gente tem que pôr isto na altura em que era uma pessoa que passava, dividia o seu tempo entre o MIT e a Faculdade de Ciências. Porque ele formou-se lá, não? Ele estudou no MIT. Ele formou-se lá, ele fez parte do grupo do Starr, que foi o homem que modernizou a meteorologia mundial, e teve ligações por tipos como o Neumann. Não é? Estamos a falar de gente e trouxe a Portugal um dos japoneses que já foi prémio Nobel, não é? Nesta Exatamente. área da... Portanto, essa equipa toda, que foi a equipa que na Segunda Guerra Mundial trouxe a meteorologia para as ciências mais duras, chamemos assim, e que atacou problemas como o caos e como a predictabilidade, que na altura não eram tão famosos como são hoje. Aquele do efeito borboleta é do MIT, não é? O Lawrence é de lá. É do Lawrence, que era também do mesmo grupo, não é? Sim. E, portanto, o Peixoto estava, digamos, a meio caminho entre dois mundos. O mundo americano, MIT, super desenvolvido, com equipas fantásticas. E computadores que agora bons, mesmo, não é? neste momento, o MIT é capaz de ter dificuldade em juntar. E depois Lisboa, não é? Com o seu novecentismo, queirosiano. Olha, e foi então o Peixoto, essa proximidade que te levou para a geofísica? Exatamente, então foi o Peixoto e o Luís Mendes Vitor, que era o geofísico do Peixoto. Dos tremores de terra, dos terremotos. Exatamente, que era o homem mais da engenharia geofísica, como ele dizia, se bem que eu nunca fui uma pessoa grande engenheiral, como já deves ter percebido. Sim. Eu sou uma pessoa mais da área mais... gosto muito da parte experimental, mas sempre estive ligado à área mais teórica, digamos. Mais matemática, física-matemática. Mais matemática. Exato, que está no fundo por trás de tudo, sei lá, dos sismos, dos tsunamis, do mar, tudo, da atmosfera, tudo, é tudo física, não é? Exatamente, e portanto nessa ótica de um bocadinho de sistema terrestre, que hoje em dia é muito popular, mas na altura ainda não se falava. Na altura a meteorologia, a geofísica e a oceanografia eram estudadas juntas, por estranho que pareça, era o mesmo curso, contudo não eram integradas. Não se falava no Earth System, como se fala hoje em dia. Não era claro que a meteorologia condicionava a geofísica e vice-versa.
ok? Que o oceano era tão importante. Estamos a falar do mundo há 50 anos atrás. Não é? Pois, mas a física está por trás de tudo, não é? E hoje sabemos isso. E hoje a grande diferença é que hoje temos computadores para analisar muitas dessas coisas, não é? Que na altura não tinham o poder que têm hoje. Mas, Por exemplo, as previsões meteorológicas hoje são feitas, digamos, a 10 dias. As previsões meteorológicas, eu depois, como sabes, no quadro do IPMA, depois tive uma ligação muito estreita ao Centro Europeu e, portanto, acompanhei toda a crise do Brexit e da possível separação da Europa em dois bocados. E tivemos a capacidade na meteorologia e no clima de nos mantermos juntos, ou seja... Foi um grande centro lá no Reino Unido, não é? Um grande centro de... Exatamente, isso, que é líder mundial ainda hoje em dia e que mostra que a Europa, quando quer, pode ser líder, mas tem que querer, não pode não querer. E sabes que eu sempre fui muito crítico desta mistura entre política e ciência, com a ideia de que quando temos antagonismos políticos não podemos ter cooperação científica, e acho que foi dos maiores erros da última década. Pois, a questão do afastamento do Reino Unido. Primeiro do Reino Unido, depois dos russos e agora dos chineses. Pois. Exatamente. Mas muito bem, mas tiveste 10 anos à frente do IPMA, o instituto que faz as previsões meteorológicas em Portugal. O que é que aprendeste ou o que é que trouxe essa experiência acerca do teu conhecimento do clima no nosso país nesses anos todos? Bem, eu primeiro tenho que vos dizer que há duas escolas, há duas formas de ver o clima. Há uma escola que é a estatística, não é? Que agarra em dados passados, faz séries de dados, agora com AI tenta ser mais inteligente. E consegue, não é? É surpreendente. Consegue fazer previsões com essas bases de dados. Depois é que fazer algumas previsões baseadas em séries de dados e depois há a ideia mais física, não é? Resolver as equações. Que é tentar simular a física da atmosfera. Exatamente. E sabes, Carlos, nós, eu e tu, porque nós somos sim, de idades tão diferentes, somos daquela idade em que se usava as t-shirts que dizia e Deus disse e depois as equações de Maxwell ou de Navier-Stokes. Hoje em dia já não temos a certeza se Deus terá dito ou se serão os dados que disseram. Não é? Agora já ninguém acredita que Deus tenha dito. Exatamente, era uma t-shirt aquilo era. Não se pode citar uma t-shirt assim, num artigo científico. Mas conta lá, há essas duas aproximações e a nova aproximação apareceu agora, é recente, não é? Não, mas repara, o Centro Europeu, quando começa, era meteorologia. Aliás, chama-se Centro Europeu de Meteorologia a Médio Prazo. Era para tentar fazer previsões a mais que 3 dias, chamemos assim. E ao tentar fazer previsões de mais de 3 dias, desenvolveu 3 coisas que se tornaram fundamentais nas áreas todas. A primeira é que nós podemos controlar a predictabilidade se fizermos muitas previsões que dependam apenas de pequenas variações dos valores iniciais. Problemas chamados problemas mal colocados em física ou matemática. E com isso inventaram uma ideia chamada ensemble. Ou seja, não vamos fazer uma previsão, vamos fazer 50 previsões e depois vamos estudar as diferenças entre elas. Baseado-se na ideia que todos os dados, todas as observações têm um bocadinho de erro. Isso a gente sabe que é verdade. É verdade, não é? Exatamente. A segunda coisa foi dizer assim, vamos fazer reanálise. Vamos agarrar no passado tudo o que andámos a prever e vamos corrigir o que prevemos. E com isso criou-se uma espécie de um clima diferente do clima estatístico, porque ele já não é verdadeiramente baseado em dados, mas é baseado em dados massageados por equações, porque eles são metidos dentro dos modelos. E depois criou uma terceira ideia, que é a assimilação, quer dizer assim, enquanto nós estamos a correr um modelo, podemos estar a injetar informações novas e usar essas informações para corrigir o modelo. Foram estas 3 coisas que mudaram a nossa capacidade de previsão. E que aconteceram nos anos mais recentes, não é? Que aconteceram nos anos mais recentes. Hoje... Exatamente. E mudaram a nossa previsão de clima. Porque então, hoje em dia, a maioria dos estudos de clima passado são estudos de reanálise. São estudos dos dados previstos passados, corrigidos pelas observações sucessivas. E isto mudou um bocadinho a maneira de ver as questões e passou o Centro Europeu a ser também um importante centro de clima. Olha, a diferença entre tempo e clima, isto faz, digamos, muita gente não consegue fazer a diferença, não é? Estamos a falar do curto prazo e do longo prazo, mas qual é o prazo? Exatamente. O clima é uma ideia estatística, à partida. Nós dizemos assim, o que é permanente naquilo que passa. O clima, eu acho que a forma que é mais simples de perceber-se o que é o clima é a agricultura. Quando nós temos uma planta cuja evolução depende das variações ao longo do dia, das variações ao longo do ano,
Ela é uma imagem do clima. E é por isso que a classificação dos climas do Köppen, do século XIX e do século XIX, tem muito a ver com o coberto vegetal. Porque o coberto vegetal é que nos dá a média do clima. Okay? E depois temos a meteorologia. A meteorologia é outra coisa. É o estado do tempo corrente. É as variáveis, os parâmetros físicos, alguns parâmetros químicos também, e que tem uma dinâmica própria que nós tentamos também simular em termos de modelação. É isso só uma questão. Portanto, nós para simularmos, para sabermos qual é a meteorologia, por exemplo, em Algés, que é onde é o IPMA, temos que simular a Terra inteira, o planeta todo, ou não? Se queremos saber dentro de uns dias, temos, para ter uma ideia assim quantitativa simples, o tempo daqui a 5 dias é essencialmente determinado pelo tempo de hoje da América do Sul. Para termos assim uma ideia mais ou menos intuitiva. Ou seja, sabem que Portugal foi um dos países que esteve na formação de todas as organizações meteorológicas. Por causa dos Açores, não foi por causa dos Açores? Por causa dos Açores. O primeiro serviço meteorológico português é nos Açores. Pois não foi algo. Aliás, teve. Lembram-se do famoso livro do Nemésio, não é? O Mau Tempo no Canal? Sim. Passa-se no centro meteorológico, não é? Uma boa parte da história. E, portanto, isso é porque nós estávamos à frente do clima, na verdade. Desculpem, à frente da meteorologia. Portanto, as informações dos Açores eram importantes para a Europa porque davam uma ideia do clima 5 dias antes. Pois, é interessantíssimo porque só havia os barcos, não é, que recolhiam algumas informações, mas a partir do momento em que houve um posto fixo nos Açores, a meteorologia europeia ficou muito agradecida, não é? Passou a ter um sítio permanente ali a meio do Atlântico. Porque na altura também tens o telégrafo, não é? O telégrafo sim, e mandava os dados. Tem uma vida comum, não é? Tem uma vida comum. E, portanto, o telégrafo permitia, e repara, no tempo de 1850, a informação até era coligida em Paris, no centro de Paris, de onde era depois redifundida para o mundo inteiro. Mas os Açores eram um grande participante disso. Muito bem. Essa questão da previsão a curto e a longo prazo, enfim, é muito interessante porque estes prazos vão se alargando. Hoje em dia consegue-se a 10 dias, não é? Com alguma fiabilidade. Pode haver um erro. Com alguma fiabilidade. Mas vamos conseguir mais do que isso? O que é que falta para conseguir uma previsão? O que é que falta para conseguir mais do que isso? Eu devo dizer que é talvez a única área em que a inteligência artificial esteja a demonstrar alguma vantagem. A única? Segundo aparece. A única. A única na geofísica, porque há muitas coisas em que... Na geofísica. Na previsão de tempo. Na geofísica temos todas as utilizações. Ok? Tudo aquilo que eu estive a falar do ensemble, etc. Hoje em dia a inteligência artificial permite, em vez de ter 10 futuros possíveis, ter 1000 futuros possíveis. Sim, okay? O que permite identificar situações extremas, que antes não eram possíveis de identificar. Portanto, há muitas vantagens. Mas em termos de tempo de predição, há aparentemente já agora, também é por causa dessa questão do ensemble que aparecem as percentagens de probabilidade. Por exemplo, percentagem de 40% de chuva. Exatamente, é exatamente porque houve vários modelos que correram. Porque quando a gente mede um termómetro de 30 graus, aquilo não é 30 graus, é 30 graus mais... Perguntei ao professor Carlos Filhais, aquilo é 30 graus mais ou menos qualquer coisa. Pois, e, portanto, na física se tem sempre um injetar erro. num modelo 30, qualquer coisa, ou 29, qualquer coisa, o modelo diferente. Não vai parar no mesmo sítio. Pois, vai ser diferente. Portanto, e o ensemble é isso, é os vários futuros possíveis, como agora a gente poderia dizer em termos de gamificação da meteorologia, não é? A meteorologia é o mundo dos vários futuros possíveis. E alguns muito diferentes porque há essa sensibilidade às condições iniciais, não é? O tal caos, o tal caos. Nós não estamos a controlar o caos, mas isso não conseguem. Exato, mas estamos a viver melhor com ele, pelo menos. E onde tentamos viver ainda o melhor possível, apesar das dificuldades em Portugal e no sul da Europa, que são apontados como das regiões onde as alterações climáticas se fazem sentir mais depressa. Fala-se mesmo de um hotspot climático no Mediterrâneo. Portanto, o que é que isso significa em concreto? Olha, é assim, eu não sou das pessoas que animam esse tipo de descrições, porque eu acho que elas não têm uma base física suficientemente sólida. Mas soa bem, hotspot. Exatamente, ou seja, um hotspot para mim é outra coisa um bocado diferente. É para aceder à internet. Reparem, exatamente, mas repara uma coisa, nós temos aqui uma situação em que temos, como diria o Peixoto, variabilidade e trend, e tendência. A tendência é de aquecimento, ponto. Mas depois temos muita variabilidade. E na zona do Mediterrâneo, a variabilidade costuma dominar a tendência. Portanto, é mais importante o que varia do que propriamente até a tendência a que estamos. A Europa até agora aqueceu 2,5 graus, desde a época pré-industrial.
Mas muitos fenómenos que estamos a observar já existiram antes. Acima do grau e meio lá do Acordo de Paris, não é? Que a Europa está... Mas o grau e meio é em média, não é? Sim, Porque nós aqui somos um bocadinho mais quentes. Pois, a Europa tem... E consegue explicar isso, assim, de maneira simples? Porque é que a Europa aquece mais rápido que outras regiões? Porque a Europa tem uma grande parte do seu território no Ártico. E o Ártico está mesmo a aquecer mais depressa do que a Europa, porque está também a perder gelo, não é? Está a perder cobertura branca, está a diminuir albedo. O albedo, que é a reflexão da Em termos do equilíbrio, está a ficar mais quentinho, está a ficar mais escuro e um bocadinho mais quente. E vai continuar assim, quanto a isso não há nada a fazer, não é? Não há nada a fazer. Isso vai sempre aumentar. Quer dizer, vai sempre aumentar. Se conseguirmos cair os picos de dióxido de carbono, a certa altura, com algum atraso, sim, muito atraso, mas vai... Mas tínhamos que mudar mesmo de vida, porque esta ideia de que a gente vai controlar o CO2 com medidas do tipo créditos de carbono ou outras formas de andar à volta dos problemas não parece ser um caminho que seja minimamente realista. Então é mitigar só podemos mitigar, é isso? Não podemos prever? Não, temos mesmo que proibir coisas. Nós vamos chegar a uma situação que vamos ter que proibir coisas, porque mais importante, na minha opinião, do que estes incêndios dramáticos que vocês observaram agora na Gironda, por exemplo. Sim. O incêndio da Gironda não foi maior que o de 49. O 49 foi pior que o de agora. Portanto, não estamos a ver uma solução que seja completamente excepcional. O que é importante é que cada vez mais nós precisamos de ambientes controlados para viver. Cada vez mais precisamos de salas com ar-condicionado para ter as pessoas idosas a poderem descansar, parques especiais controlados e, portanto, nós estamos naquele paradoxo em que nós imaginávamos que íamos ocupar Marte e viver lá como na Terra, mas nós o que estamos a fazer é viver na Terra como se estivéssemos em Marte. Queremos ambientes controlados e vamos criar cúpulas de vidro dentro das quais nós vamos viver controladamente. E isto parece-me ser a pior das tendências. Sim, mas vamos lá ver. Não haverá um limite ao aquecimento? Os 2 graus que estão escritos no Acordo de Paris, esse limite máximo não vai poder ser alcançado? O e-mail já sei que foi à vida. Se não vai fazer avançar. É assim, era preciso que simultaneamente se desdramatizasse o problema, para se despolitizar, porque isto não tem nada de político. Era preciso uma alteração significativa da utilização de combustíveis, que exige muita inovação e muita ciência e muita tecnologia, e era preciso perceber-se que era por aí que a solução se pode encontrar, e não propriamente pela histeria. Mas pode ser só a economia, quer dizer, a política tem o seu papel, mas a economia no sentido de se há carros elétricos baratos, se há painéis solares baratos, que é o que está a acontecer, não é? Sim, mas quem é que está a conduzir essa estratégia? Não é a China? É a China, claro. Não é a China que baixou o preço dos carros elétricos e os preços dos painéis... Mas se for a China a salvar o mundo, não poderá ser uma boa ideia? Depende do estado a que a gente chegar, não é? Mas, digamos, eu diria, eu como europeu preferia que fosse a Europa a ser capaz dessa liderança, por difícil que seja, que eu não estou a dizer que ela é fácil. E sei bem que uma democracia não tem as ferramentas que tem uma ditadura para impor mudanças. Mas como é que se encontrará esse equilíbrio entre uma situação democrática e a capacidade de impor mudanças rápidas? Vai ter que se encontrar. Nós não podemos continuar na situação em que não podemos explorar o líquido porque não podemos ter comboios rápidos porque não podemos seguir porque estamos demasiados quis na e nossa já agora estratégia. também não podemos cobrir o país de painéis solares porque também há outros valores ambientais e de biodiversidade e de qualidade de vida. Exatamente, não é? mas é que há um valor ambiental. Toda a nossa vida é balancearmos valores ambientais uns contra os outros. Mas a expansão da espécie humana foi feita à custa do ambiente. Com certeza, a própria agricultura é algo que muda profundamente A o ambiente. agricultura é o maior ataque ambiental que se pode fazer. Um dos maiores. E, portanto, o nós temos que ser capazes de saber é balancear corretamente. E eu diria que reduzir as emissões de CO2 é a coisa mais importante que existe. Reduzir mesmo. Não é mandar para fora da Europa as unidades industriais que produzem muito CO2 e outras coisas parecidas com isso. É deixar de emitir. Deixar de emitir. É deixar de emitir. Ponto final. Vamos ter que deixar de emitir. Mesmo que seja preciso, não se gosta de energia nuclear, ok, tem muitos problemas, claro que tem, mas não emite CO2. Pois. E o CO2 é que é o cancro do problema. Não é o valor paisagístico. Este problema é global e falaste da Europa, mas Portugal, já aqui foi dito,
porque, enfim, é o sítio onde vivemos e tem, de facto, alguns problemas. A extensa massa, tem o sul da Europa, portanto, muita exposição solar, tem a questão, digamos, do perigo dos incêndios, essas coisas todas, mas nós, apesar de tudo, estamos a fazer aquilo que se chama uma transição energética rápida, não é? Nós, as fontes de energia... Não é a minha visão do problema. Conta lá, então. Não penso que estejamos a fazer. Os números são favoráveis, temos muita energia hidroelétrica e, portanto, parece que temos muita capacidade de fazer isso. Mas nós estamos mesmo a cortar emissões? Não estamos. E não estamos nós, e não sei se Portugal tem dimensão para decidir esse tipo de coisa. Mas há um objetivo, não é? Não, mas as nossas emissões per capita têm vindo a diminuir, tal como as da Europa, ao contrário, por exemplo, das da China, que têm vindo a aumentar. Não é verdade. E apesar de toda a liderança... Aconselho a ver as estatísticas da China bem, e penso o seguinte, nós temos baixado algumas emissões à custa de pôr a manufatura na China. É que o que interessa não é o que a gente está a gerar de emissões no nosso quintal. É o telemóvel que a gente utiliza, o que é que ele gerou de emissões. Ok? Não é só o telemóvel, é a máquina de lavar roupa. Quer dizer, se nós externalizamos toda a indústria, é fácil dizer que emitimos pouco. Pois. O problema é que temos que ser globais. E no global nós estamos a reduzir, a Europa tem um grande papel, tudo isso e mais alguma coisa. Mas para reduzir as emissões... Até os próprios Estados Unidos têm conseguido reduzir, embora tenha... Os Estados Unidos têm conseguido reduzir, mas quando se vê as emissões totais, vê-se que isso não é verdade. E quando se vê as emissões por habitante, vê-se que estamos todos muito acima do que países como a Índia, que vai aumentar. E países africanos extremamente pobres, que à medida que se desenvolve... E países da Nigéria, toda a zona subsaariana. Muito bem. Falaste aqui há pouco da questão dos incêndios de grandes dimensões. Também podemos falar de ondas de calor, de secas prolongadas. Até que ponto é que podemos ligar estes fenómenos às alterações climáticas? Ainda há pessoas que duvidam, é nesse sentido que pedimos a um especialista. É assim, não é fácil. Não é fácil. Eu devo dizer uma questão. Nós olhamos, por exemplo, para o incêndio da Gironda. E nós sempre vimos os incêndios em Portugal como sendo o resultado do abandono e da existência de zonas não geridas. Ok? A Gironda é uma floresta gerida industrialmente. Sim. Portanto, não estamos a falar de nada que seja similar... E bem vigiada, não é? E ardeu toda. Ok? E, portanto, ardeu toda, quer dizer, arderam 40 e tal mil hectares. Portanto, nós temos uma grande variedade de situações que têm gerado incêndios daqueles que agora chamam os chamados incêndios de sexta geração, ou seja, que são incontroláveis, têm tanta energia... Não se podem apagar, não é? Não se podem apagar. Portanto, quando está acima dos 4 megawatts por metro, já ninguém apaga aquilo. Tem que se deixar, tem que se controlar de outra maneira. Mas nós temos incêndios desses há 40 anos e há 50 anos. Portanto, o que é realmente característico do aumento do aquecimento global é o aquecimento, ok? A temperatura aumenta o mesmo. E a temperatura ao aumentar também aumentou a evapotranspiração. E aumentou a aridez. Não quer dizer que tenha aumentado necessariamente a seca, porque o Clapeyron Clausius ensina-nos que cada grau de temperatura mete mais 7% de vapor de água na atmosfera. Isso é física, devo dizer. Portanto, isso é termodinâmica. Ok? Portanto, isso é física. Portanto, mas a aridez não. A aridez tem aumentado e tem aumentado a evapotranspiração. E isso cria situações junto ao solo que são aparentemente propícias para generalizar este tipo de acontecimentos extremos. Mas nota, se forem ver as previsões do tempo, do vento, que é o grande componente para levar a aumentar a temperatura dos incêndios, as previsões do vento não são do vento aumentar nesta zona do mundo. Pois não. Pelo contrário. Depois diz, ok, não aumenta o vento médio, mas aumentam os episódios extremos. Não temos ainda elapsed time para fazer esse tipo de observações claras e físicas e objetivas. O que nós vemos é que temos uma mistura de fatores que todos combinam para isto. Bem, vamos à questão do Air Center, que é o teu centro de atenção agora. Portanto, o Air Center é uma rede internacional sediada nos Açores que junta países dos dois lados do Atlântico em torno da ciência do oceano, do clima e do espaço. Podes definir melhor qual é o trabalho desse centro? Eu posso dizer o que é que nós estamos a fazer desde há cerca de 3 anos, que é o tempo que eu lá estou, com esta nova equipa. Nós, essencialmente, o que temos feito é apoiar... Temos uma filosofia, que é o seguinte: nós somos uma rede de cooperação equitativa.
Portanto, o nosso objetivo é aumentar as capacidades dos países que estão na rede. Um bocadinho a imagem das organizações intergovernamentais. Portanto, nós não estamos ali para espalhar, para ensinar ninguém, mas temos como objetivo que todas as organizações ligadas ao oceano e ao espaço em particular sejam reforçadas com a nossa atividade. Trabalhamos muito com a Comissão Europeia e temos trabalhado muito também com o Departamento de Estado americano, na perspectiva da cooperação internacional. E, em particular, favorecemos e impulsionamos que a União Europeia, nos seus projetos de investigação, favoreça a entrada destes grupos e destas universidades. Só trabalhamos com empresas, universidades e Estado. Não somos ativistas. Nós ajudamos e desenvolvemos projetos para fazer a gestão dos recursos naturais ligados ao oceano, preservação do oceano, gestão de tecnologias espaciais, porque as tecnologias espaciais são muito importantes nos países com menos rendimentos para fazer monitorização do oceano e monitorização do continente, e essencialmente temos muitos projetos, temos cerca de 30 projetos ativos, financiamos muito, como digo, nos projetos da Comissão Europeia e também parcialmente a iniciativas de base americana. Muito bem, mas é uma organização privada? Quem é que tem a tutela? Filosófico, quer dizer, do ponto de vista legal, é uma organização privada sem fins lucrativos, sim, que é essencialmente promovida pelo Ministério da Ciência português, sim, mas que tem grandes atividades no Brasil, tem em Angola, na África do Sul, na Nigéria, no Senegal. Portanto, nós não estamos limitados aos povos. Em que sítio é que é dos Açores? A sede onde é? É na Terceira. E vais lá de vez em quando ou estás lá? Como é? Vou lá muitas vezes, e tem lá uma grande equipa técnica, tem uma parte lá e uma parte em Lisboa. A parte lá está muito ligada à economia azul, à biodiversidade e ao espaço. Muito bem. E na parte do espaço, referiste a questão do espaço, portanto, designadamente os satélites, que problemas concretos é que esses dados e essa observação da Terra a partir do espaço pode ajudar a resolver? Eu vou dizer, é assim, nós não fazemos tudo, hein? Nós somos uma equipa pequena, temos 25 pessoas e enraizamos muito nos grupos de investigação portugueses. E, por exemplo, quando fazemos espaço, por exemplo, é uma área em que não há, na minha opinião, não há grandes grupos de investigação portugueses. É um problema que vai ter que ser resolvido. Algumas empresas, etc. Mas há empresas, mas não há grandes grupos de investigação sólidos portugueses. E por isso trabalhamos muito nessa altura. Tenho que eu assumir com universidades americanas, com o MIT e o UT Austin. Por exemplo, asseguramos um serviço global ligado com as ondas internas, ou seja, a detecção de ondas internas do oceano, que tem aplicações desde a pesca até às infraestruturas críticas. Claro, em rede com muitas organizações europeias de topo de investigação. E nacionais também, claro. Usamos também o espaço, por exemplo, para fazer monitorização do oceano em áreas que têm valor económico. Ou, por exemplo, valor ambiental, tipo áreas marinhas protegidas. Sim, sim. E ajudamos a desenvolver sistemas e depois montamos plataformas que estão abertas a todos estes países para poderem trabalhar da mesma forma. E, portanto, a nossa ideia é que o futuro é cooperativo no Atlântico. Para ser cooperativo nós temos de ter plataformas abertas e temos de ter uma política de gestão e cooperação entre todas as organizações. Muito bem, falaste da cooperação agora mesmo e eu estou a pensar, digamos, dos problemas que pode haver com a América quando eles desprezam as ciências ambientais, eles que significa a administração atual. É assim, há muitas Américas. Eu devo dizer isto porque nós temos uma relação que é muito próxima, tanto com o Departamento de Estado como com as universidades. Claro que na parte ambiental as universidades são o grande ativo da América. Nós, por exemplo, em relação em termos ambientais, trabalhamos muito com a Universidade do Sul da Flórida, uma vez que nós asseguramos o Secretariado Internacional da Rede de Biodiversidade Marinha, em certa forma em articulação com eles, a partir da terceira. E agora estamos a discutir até assegurar a coordenação de sistemas semelhantes, mas também globais. A biodiversidade é para nós um assunto muito importante. Com o MIT e com o Austin, nós temos vários projetos em curso. Portanto, ou seja, os Estados Unidos não desapareceram. Tem lá muita gente fantástica. Sim, mas o financiamento para essa área diminuiu. O financiamento para essa área federal. Há uma política diferente. Eu espero que haja alterações, como toda a gente, que haja pelo menos redução de alguma
de algum corte súbito, mas mantemos programas Fulbright, mantemos outros programas de cooperação e temos também uma relação muito interessante com a FLAD, sim. com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. E eu penso que, como sabe, os Açores são sempre aquele caminho que há entre Portugal e os Estados Unidos, e também usamos isso como uma forma de promover a manutenção da cooperação. Eu, como disse ao princípio, se eu achei péssimo a ideia de dizer que os russos não podiam participar em reuniões científicas, então os americanos, ainda mais idiota seria. Não é? Nós temos que preservar a unidade global da ciência. Muito bem. Olha, para terminar... Mas já agora só a questão da ciência e da participação internacional. Neste momento assistimos, por exemplo, na questão, a um fechamento, de facto, e até com políticas da União Europeia, no quadro, por exemplo, do Horizonte Europa, de fechar a porta à colaboração com universidades chinesas em várias áreas, por motivos de segurança. Como é que vês essa opção? Também vês com maus olhos? São sempre decisões muito difíceis, mas eu diria que, pelo menos no que diz respeito à ciência fundamental, e o Carlos poderá ter uma opinião diferente, não sei, nós temos que salvaguardar o mais possível a cooperação entre os cientistas de todo o mundo. Isto tem que ser mesmo uma coisa não haver radical. Fronteiras entre cientistas, de algum modo, é isso. A ciência vive dessa universalidade. Exatamente. Depois a parte tecnológica, industrial, eu percebo que há concorrência e tudo e mais alguma coisa. Mas não na parte que tenha a ver com o planeta, que tenha a ver com a salvaguarda da humanidade e que tenha a ver com o desenvolvimento da ciência. Porque se fizermos isso, deixamos de ter soluções. Mas a questão, já agora fazendo aqui um breve contraponto, é que a Comissão Europeia cada vez quer mais aproximar a parte fundamental de toda essa parte aplicada e misturando isso tudo, fica mais difícil de fazer essa salvaguarda da fundamental. Concordo, mas se isso fosse fácil, já estava feito, como se costuma dizer. Olha, então Miguel, para terminar, falaste de mudanças de política. Em Portugal também está na ordem do dia a questão de uma nova agência em que junta ciência e inovação e áreas definidas como prioritárias. Fala-se agora outra vez nisto. Sempre se falou, mas agora fala-se mais. Tens ideias sobre isto? Por exemplo, o mar, o clima, deviam ser uma área prioritária aqui? Quer dizer, eu diria que o oceano devia ser uma área prioritária para Portugal, porque é uma área que nós somos razoavelmente competitivos do ponto de vista de produção científica e ter alguma produção tecnológica. E que a ligação mar-espaço é uma ligação particularmente, e mar-espaço-clima é uma ligação particularmente interessante. Agora, mais importante às vezes do que as áreas prioritárias é aquilo que eu chamo de capacidade de semente. Não esquecer que mesmo áreas não prioritárias têm que ser mantidas ao cimo d'água. Eu lembro-vos, por exemplo, o mar, que hoje em dia é prioritário, por exemplo, na Comissão Europeia, a seguir ao programa, acho que foi o 4º programa quadro, foi declarado que já não servia para nada. Acabou a área. E depois teve que ser retomada. Não se pode pensar no prazo muito curto. A construção naval foi abandonada por Portugal. Portugal chegou a não ter quase nenhuma formação superior em engenharia naval. Portanto, nós não podemos fazer isso. Mesmo áreas que sejam consideradas menos prioritárias têm que ser mantidas a certa capacidade de semente. Eu, por exemplo, também discordo profundamente de não haver capacidade nuclear em Portugal. Nós temos que manter a capacidade em tudo aquilo que pode ser crítico para o nosso futuro. Muito bem, é uma boa maneira de acabarmos. Sem dúvida, Miguel, muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.